investigado graças aos admiráveis aparelhos da tecnologia de ponta. E nessa época se constatou que nós possuíamos entre 75 bilhões e 100 bilhões de neurônios. Mas surgiu um dado inesperado, que nós, os homens, temos alguns bilhões de neurônios mais do que as mulheres. Um dado estatístico. Um amigo meu psiquiatra me disse que falta é verdade. E eu perguntei, mas por que nós temos mais neurônios do que as mulheres? Foi Deus que botou para nós entendermos as mulheres e não conseguimos. Então, a idade mental passou a 75 anos para as mulheres, 70 anos para os homens, e no meu caso, que é uma exceção, 84 por enquanto, porque eu vou voltar daqui a 10 anos a Barreto, e vão dizer, olha lá o velhote, como está bem, é claro, porque eu não estarei velhote, enquanto houver shampoo para colorir o cabelo, que eu vou ter a idade do shampoo. Muita gente pergunta, Edivaldo, você não envelhece. E um homem muito curioso pergunta, por que seus cabelos são negros? Ele tem a mediunidade. Ele então está desenvolvendo a mediunidade para ver se os cabelos voltam ao normal. Mas ele não aguentou. Qual é o nome do shampoo? Ele digo, meu bem, o meu shampoo de Silvio Santos ninguém sabe. Vai morrer sem saber. Eu não tenho culpa. Toda vez que eu estou assim acabado, com 40 anos, eu entro no banheiro, coloco o shampoo milagre, 5 minutos, saio com 37. Não tenho culpa. Mas é que nós temos a alegria, a idade do estado interior. Velhice é um estado de desencanto e pode ser em qualquer idade. Mas evoluindo, os neurônios, a ciência descobriu que eles produzem uma substância, um tipo de hormônio, como disse, passou a receber o nome de neuropeptídeo. E a partir dos anos 60, esses neuropeptídeos foram classificados. Hoje já se conhecem 65. Entre eles, 3 são importantes. A dopamina, a substância da alegria. Toda pessoa alegre produz dopamina. Mas é uma substância tão extraordinária, porque esta máquina é a mais perfeita que a mente humana jamais contemplou. Se nós produzirmos um pouco mais de dopamina, nós ficaremos esquizofrênicos. E se produzirmos um pouco menos, teremos síndrome de Parkinson, por causa dessa substância que é a dopamina, e que ela é muito rica no mamão papaya. Quem estiver aí mais ou menos com tremozinho, coma mamão, pelo amor de Deus. Pelo menos retarda. Mas descobriu também que há duas outras, a serotonina, a noradrenalina, que são as substâncias da alegria. E é quando nós temos um trauma, qualquer daqueles fatores, o cérebro não produz essas 3 substâncias e nós entramos em colapso, entramos em melancolia, entramos em depressão. Foi no século XVIII que pela primeira vez surgiu a palavra depression, em língua inglesa, e a partir daí a melancolia passou a ser substituída pela palavra depressão. A palavra depressão vem do latim deprimere, que significa puxar para baixo. Todo depressivo está sempre embaixo. A depressão é como uma árvore, uma planta parasita. Nós vemos a erva de passarinho, ela cai numa árvore, fica bonita, a sua raiz vai pela árvore, penetra na seiva, e em breve ela se nutre da seiva, mata a árvore, cavalo, e ela vive. Assim é a depressão. A depressão é um parasita que nós temos que arrancar, porque ela começa com uma tristeza que se agrava dos fenômenos normais, e em breve nós ficamos pessimistas, perdemos a alegria de viver, porque o cérebro não produz aquelas substâncias que nos estimulam a alegria. Mas eu gostaria de narrar que com esse descobrimento, a velhice passou a ser um estado de mente.
As pessoas que têm a mente ativa, as pessoas que trabalham, as que se dedicam à caridade, as que no centro espírita estão na ação, não têm depressão, porque estimulam o organismo a produzir as substâncias das neurocomunicações. Por volta do ano de 1991, eu estava na cidade de Lyon, na França. Faz 26 anos que todo ano, entre maio e junho, eu faço uma longa digressão pela Europa. 14, 15 países, 28, 30 cidades em 40 dias. E todo ano eu vou a Lyon, a cidade onde nasceu Allan Kardec. Naquele ano, porém, 1991, eu era convidado para proferir uma conferência na universidade chamada Lyon 2. Eu não sabia o que era. Havia um mestre emérito, o professor François de Laplantine. Ele se tornou amigo meu, entrevistou-me várias vezes em Paris, no Rio de Janeiro, no Recife, e escreveu um livro memorável sobre o professor Hippolyte Léon Denis Rivail, que é o nome de Allan Kardec. Ele foi publicado pelo Banco Lyonnais, como uma das maiores personalidades da cidade de Lyon, coisa que muitos espíritas não sabem. Então o professor de Laplantine me pediu para, uma vez que eu fosse a Lyon, proferir uma conferência para os seus alunos. Ele é professor de antropologia e é um mestre, mas não me disse exatamente o que era a sua universidade. Eu tenho uma tradutora ao francês em Paris, que é uma brasileira que reside na França há 40 anos e que fala o francês parisiense admiravelmente bem. Madame Beaumartin. É Cláudia, uma carioca. É a maior intérprete que eu tenho. Eu tenho 32 intérpretes nas minhas viagens pelo mundo. Em cada lugar eu tenho mais ou menos um intérprete. Mas Cláudia é extraordinária, porque ela traduz antes de eu falar. Como Cláudia é espírita, eu vou citar uma frase de Allan Kardec, por exemplo. Allan Kardec diz: o espiritismo marcha ao lado da ciência, mas não se detém onde a ciência para, vai mais além. Aí eu paro para ela traduzir. Ela traduz vai mais além, porque a ciência estuda os efeitos, porque remonta as causas. Eu digo: Cláudia, mas eu ainda não falei, mas eu já traduzi. É uma tradutora fantástica. E nós fomos a hora passada. Eu fui à Universidade de Lyon 2. Meus amigos, era uma universidade para terceira idade. Naquele tempo eu era jovenzinho, eu estava apenas 63 anos, era um adolescente. Mas quando eu cheguei que olhei, eu era uma jovem. Eu digo: meu Deus, se somar as idades, a gente vai à época dos dinossauros. Ele me havia pedido para conferir uma conferência a respeito do tema provas científicas da reencarnação à luz da antropologia. Eu fiquei um tanto embaraçado, mas eu consultei aos espíritos e eles disseram: vamos, não tem problema. E eu fiquei psicamente pronto para que eles me inspirassem. A hora, com Cláudia Beaumartin, proferimos a conferência, 1h30 no estilo de aula, e quando terminamos, houve debate, como é muito comum na Europa e nos Estados Unidos. E após o debate, lá para as 23h30, quando eu respirei, formou-se um grupo à minha volta. E então, conversa vai, conversa vem. Eu não sou de falar francês, entendo um pouco, respondo mais ou menos. Então, uma senhora linda, bem francesa, era a primavera, com um chapéu, um buquê de miosote aqui no peito, puxado, linda senhora. Ela chegou e disse: Monsieur Franco, j'adore la reencarnação. Eu adorei a reencarnação. Eu gostei muito da sua conferência. Fiquei contente, é claro. Quem é que não fica? Muito obrigado. Ela disse: sabe por quê? Porque eu tenho 81 anos. E sou aluna do professor de Laplantine. Estou fazendo antropologia. Eu olhei para ela, e eu tenho olho clínico para a idade dos outros, é claro. E eu notei que ela mentiu não, que ela se enganou. Porque a mulher que não se engana na idade não é feminina. Toda mulher tem o dever de diminuir a idade de 5 a 45 anos. É perfeitamente normal. Ainda mais agora, com botox, com silicone. Como é que vai saber a idade de ninguém? Então é lindo uma mulher de 60 anos com aquele rosto de 30. Quando ela sorri, aí o pé se levanta.
6 para fazer a caridade. Porque eu tenho uma amiga da Mansão do Caminho que trabalha comigo há 50 anos. E há pouco tempo, há 2 anos, ela me disse: Valdo, eu queria te convidar para o meu aniversário de 50 anos. Eu sorri para ela e a filha estava lá dizendo: mamãe, eu tenho 48. Ela: 60. E a filha: mamãe, ela 70. E a filha: mamãe, ela: que coisa! É para o meu aniversário, a idade fica para lá. Então eu acho isso charmoso. Eu sou feminina, eu tenho tantos anos. Mentira, pode botar mais 5. Eu fico elegante. Eu e aquela senhora, e adorei. E ela disse assim: Mr. Franco, eu já fiz 4 anos, só me faltam 3. Eu disse: meu Deus, que entusiasmo. Eu estava com 63 anos, eu vou chegar à idade dessa velhota. Eu disse assim: madame, eu chegarei à sua idade com muito prazer. Mas vendo o entusiasmo dela, eu perguntei: a senhora pretende clinicar? Depois de se formar, ainda faltavam 3. Ela está com 89 pelos meus cálculos. Pelo dela, 87, 84. A senhora pretende clinicar? É claro. Senão, eu não estaria estudando. Eu fiquei tão entusiasmado que eu disse: mas madame, considere, se por acaso, um acaso impossível, absurdo, que certamente não vai acontecer, mas se por acaso a senhora morrer antes, ela me disse: qual é o problema? Da outra reencarnação, eu já venho antropóloga. Eu achei maravilhoso. E a partir dali, eu só digo a idade para dizer assim: não parece, parece mais. Mas então, nós poderemos observar que o esquecimento, a falta de interesse pela vida, não tem nada a ver com os neurônios, é preguiça mental. A nossa memória é seletiva. Nós sempre memorizamos aquilo que nos agrada, aquilo que nos interessa. Eu vejo pessoas amigas minhas, inclusive umas pessoas lerdinhas, que são lerdinhas numa área, mas não noutra. É a memória seletiva. Aquilo que lhe agrada, a pessoa é ativa, mas aquilo que não lhe interessa muito, bloqueia. Às vezes faz uma pergunta e quando dá a resposta não dá mais importância, já está noutra. Memória seletiva. Nada de lerdeza, apenas opção. Então nós poderemos ter a idade que o nosso organismo saudável permitir. Desse modo, a ciência percebeu que quando nós temos um trauma, um desses fatores a que eu me referi, é claro, o cérebro deixa de produzir aquelas 3 substâncias e fazemos a depressão. A depressão pode ser um surto. Deitamos bem e acordamos depressivos. É perigoso o surto, que normalmente a pessoa suicida. Não é que a pessoa queira morrer, ela deseja ver-se livre desse estado de morbidez interna, uma ausência de objetivo, uma ausência de interesse. É como se morresse o entusiasmo dentro, é um desencanto. Então nós teremos que estimular a pessoa, ter paciência. Normalmente a família diz: é preguiça, porque a pessoa por fora está ótima, a depressão é um estado interior e não acredita que quer levantar-se de manhã e não consegue. Quais são os sintomas da depressão? Eu não vou dar todos, porque senão todo mundo aqui vai achar que é depressivo. Mas em realidade, em cada 10 pessoas, 3 são depressivas. 3 já foram depressivas. 3 serão depressivas. Só escapa 1, por enquanto. Eu estava lendo no jornal daqui da cidade que Portugal é a país